Como você reage ao fracasso? No começo do ano eu terminei esse livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, livro muito bom, e ele fala um pouco sobre o fracasso, uma arma que pode ser usada pelo diabo e também algo que pode ser usado por Deus, a inteligência infinita que ele fala no livro, para gerar novas oportunidades. Uma frase muito enfática dele é que o fracasso tem uma semente equivalente de um benefício, uma semente de um benefício equivalente. Quer dizer que traz sempre uma nova oportunidade, uma nova direção que Deus pode usar para nos tirar de um caminho e colocar no outro, que pode ser melhor. E uma arma do diabo, porque a maioria das pessoas que tem o fracasso não olham pelo lado positivo sobre uma nova oportunidade, acabam olhando para o lado negativo, que às vezes um trabalho não deu certo e acabam descontando em outra coisa, bebida, comida, relacionamentos. E a gente pode observar isso na Bíblia também, na história de José. Tanto José, padrasto de Jesus, pai adotivo de Jesus, quanto José do Egito, duas pessoas que pareciam ter um fracasso momentâneo, porém Deus estava fazendo uma história muito maior na vida deles do que parecia no momento. José do Egito tinha sonhos de ser rei, sonhos de ser governante no meio de seus irmãos, porém ele contou isso para seus irmãos e no outro dia ele foi vendido como escravo. Porém, ao longo da história, para quem não conhece a história, no final José acaba sendo um governador do Egito, e o Egito, numa época de fome, o Egito é o lugar que mais tem alimento no mundo. O Egito fica muito rico. Então, mesmo nesse fracasso momentâneo, José nunca perdeu a relação com Deus. E isso foi essencial. Que às vezes a gente tem um fracasso, porém não mantém um relacionamento com Deus. Isso que acaba nos tirando da direção correta. E José, pai adotivo de Jesus, José, para a maioria do povo naquela época, José tinha sido traído, que eles não tinham se relacionado ainda, não tiveram relação, e Maria estava grávida. Muitas pessoas não entendiam isso, só José e Maria, e às vezes sua prima. Então, o que parecia um fracasso era a salvação do mundo. Então, dizer para vocês que muitas vezes também eu olhei para o fracasso de uma forma negativa, porém, através do estudo, eu comecei a olhar o fracasso de forma diferente. O fracasso pode levar a direções que a gente nem imagina, que parece que é ruim no momento, mas pode levar a gente a coisas muito grandes.